Bom, dando continuidade aí ao livro, tá? Agora a gente vai chegar no capítulo 3, Chapter 3. Muito importante que vocês tenham lido muito os 2 primeiros capítulos e tenham escutado o áudio, ok? E, se possível, ter colocado as palavras, né, que vocês estão com dúvida ou querem praticar no Anki, que vai, lembrando que ele vai te ajudar aí a manter as palavras na memória de longo prazo, ok? Bom, vamos lá então. Chapter 3. The shadow in the night. Então, shadow, acredito que seja uma palavra nova que a gente ainda não viu, né? A sombra, né? Shadow, pessoal, sombra, tá? In the night, na noite, ok? In the night a gente já viu. Então, shadow é uma palavra nova. There was a person near the door to our room. Então, there was, tranquilo, a gente já sabe, né? A person. Lembrando que a person é pessoa. Plural de person, people. Tá ok, pessoal? Então, person, one, two people. Eu falo two people, one person. Ok, deixa eu arrumar aqui. Aí, agora sim. No. Então aqui, ó, vamos lá. There was a person near, né? Near, perto, né? Que a gente já aprendeu. The door, né? Da porta, to our room. Esse our aqui, acho que a gente ainda não viu. Nossa, nosso, tá? Nosso ou nossa, tá? Nossos, nossas. Aí tanto faz. Room, guys. Nosso quarto, nosso cômodo, nossa... Aí room é o lugar que eles estavam, tá? Que room, na verdade, é cômodo, tá? Aí se eu falo dining room, living room, aí vai depender do que eu falar, tá? Mas seria no quarto total. No, it wasn't a person, it was a shadow. Então, não era uma pessoa, era uma sombra, ok? Então, vamos começar aqui. Paxton closed the door to his room quickly. Então, o Paxton fechou a porta do seu quarto rapidamente, tá? A gente fala rápido. Em português a gente fala rápido também, mas a gente pode substituir pelo rapidamente. Como em questões gramaticais, eu não vou entrar agora em questões gramaticais, mas é um advérbio, eu tenho que falar esse quickly, tá? Rapidamente. Então, esse quickly, tá? Quickly, rapidamente. É igual o suddenly. Vocês lembram do suddenly lá do começo, né? É um advérbio, então tem que vir esse quickly. Then he put a black bag on the table. Então, né, ele colocou, né, o saco, né? Nesse caso aqui é um saco, né? O saco preto. On the table, tá? Em cima da mesa. Esse on, vocês sempre aprenderam que on é em cima, mas on não significa que é em cima, tá? Significa que é quando tem contato. Então lembra que eu já expliquei isso pra vocês. Então, vale sempre a pena relembrar. On, on the wall, por exemplo, assim, ó. The picture is on the wall. Está tendo contato na parede, tá? Poderia falar assim, the light, né, a luz, né, the light is on the ceiling, tá? Então, on tendo contato, tá ok, guys? Quando tiver contato. Vamos lá. Is it in there, né? Is it in there? Está aí, né? Está aí dentro, né? Está aí dentro, né? I asked. Eu perguntei, né? Paxton didn't answer. Então, lembrando que o didn't, nesse caso, para colocar o verbo no passado, answer, a ação, né? O verbo no passado, didn't. No caso aqui, ele não respondeu, né? Didn't answer. Ele não respondeu. Slowly, né? He opened the bag. Então, seria slowly, guys. Slowly.
A gente fala devagar, mas não é o devagar, nem no português, ele não deixa de ser um advérbio, né? Então é devagarosamente, né? Nem sei como se fala isso no português, mas eu sei que no inglês a gente tem que falar, nesse caso, slowly, tá? Or he slowly opened the bag, or slowly he opened the bag. Então, devagarmente, sei lá, não sei como que se fala isso no português, né? Porque muda um pouco a regra. Mas no inglês seria devagar, ele abriu a mochila. Tá? O saco, na verdade, aqui, tá? Ok. In his hand, né? In his hand was a black book. Então, em sua mão, né? Tinha, né? Tinha não, né? Desculpa que não é um verbo have. Estava, né? Estava um livro negro, tá? Negro, preto, negro, tá? Was a black book. It was very old. It was very old. It was very old, era muito velho. Old, velho, tá, guys? Paxton opened it for us. Paxton. Então, open, a gente já aprendeu. Open, to open, abrir. Opened, abriu. Abriu o quê? It. It é o saco, né? It for us, para nós. Tá? Can you see the names? Can you see the names? Vocês podem ver os nomes? He said. Vocês, no caso you aqui, guys, ele está falando no plural, tá? Plural, tá? You, can you see the names? He said. Ele disse. Long looked at the names in the book, tá? Então, long looked. Então, long aqui é o rapaz, né? Nem vou precisar traduzir essa frase aqui, porque a gente já aprendeu nas aulas passadas o que significa cada palavra aqui, tá? William Agers, he said, but I didn't look at it. Mas, né, look, olhar, né, didn't, lembra, no mesmo caso, didn't answer, então olhar no significado, seria no passado, mas negando, né, o verbo, negando a ação, então, I didn't look, então, eu não olhei para isso, tá? No, I looked at the crown in our new friend's hands. Não, eu olhei para a crown, lembrando coroa, in our new friend's hands. Então, in our new, na mão do nosso novo amigo, né? Confunde um pouco na hora de traduzir aqui, porque tem que dar um sentido em português. É lógico que se eu estivesse lendo em inglês eu entendi diferentemente. Mas in our new friend's hand, na mão do nosso novo amigo, né? Friend's hand. Lembrando que esse apóstrofo aqui, né? Friend's hand pertence, né? Friend, né? Hands, nas mãos do nosso novo amigo, né? It was very old, but it was beautiful. It was beautiful. Então, era muito velho, mas era muito bonito, né? It was muito bonito, não, era bonito, né? It was very old, era muito velho, mas era bonito. It was beautiful. Ok? Beleza. Perceba que vai ficando mais fácil. Cada capítulo, with chapter, né, guys? Vai ficando muito mais fácil pra gente interpretar aí, porque a gente já aprendeu bastante coisas, né? Me perdi aqui. It was beautiful. Então aqui uma pergunta. Aqui, ó. I had a lot of questions. Então, had, passado de have. Tá? Eu não tô indo no bloco, guys, porque a gente já viu essas palavras, tá? Só que eu tô reforçando para vocês, mas vocês vão depois traduzir coisas, parte por parte, ler em inglês, depois tentar entender inglês e depois colocar no Anki. Então, I had a lot of questions. Então, a lot of, muitas, né? Muitas, bastante. Eu posso falar a lot of, ou lots of question. Tá? Então, eu posso falar a lot of cars ou lots of cars. I saw a lot of cars. Eu vi muitos carros, bastante carros. I saw lots of cars, tá? Se eu tirar o a,
fica a lot of. Se eu tirar o a, fica lots of. Se eu colocar o a, fica a lot of, tá? Beleza. How old was the crown? Então, guys, acho que essa parte a gente eu não passei. Essa parte é importante eu escrever para vocês aqui, tá? Quando eu pergunto quantos anos você tem em inglês, eu não falo have. Eu não consigo falar, eu não consigo ter, tá? Ter. Por isso que vocês não podem pensar em português, vocês têm que pensar em inglês. E para vocês pensarem em inglês, tem que fazer isso que eu estou fazendo. Interpretar o livro e começar a ler inglês e estudar inglês. Então, eu pergunto aqui, ó, how old are you? Né? Você já deve ter visto isso. How old are you? How old is he? Então, quantos anos você tem? Quantos anos ele tem? How old? Esqueci do old aqui. How old is he? Ok? Então, how old is she? How old is your children? How old is whatever, ok? Tanto faz. Tá? How old is? How old are they? Beleza. Mas eu estou falando no passado, quantos anos ele tinha. Então, how old, quantos anos tinha a coroa. Então, how old was the crown. Poderia, how old was he? Quantos anos ele tinha quando ele fez alguma coisa, entendeu? Então, how old was the crown, né? A coroa. Então, quantos anos tinha a coroa. Tá, guys? Isso aqui que eu expliquei pra vocês, coloquem no Anki aí, ó, how old are you, how old is she, vai mais além, entendeu? Coloca how old are they, tá ok? Pra vocês aprenderem aí, e conforme vocês vão lendo o livro. Então aqui, né, but Paxton shouted. O verbo shout, nesse caso aqui, gritar, tá? Shout, gritar. Como vocês podem ver, está no passado. Então aqui, shouted é um verbo regular. Então, shouted, gritou. Tá? Gritar, gritou. Paxton shouted, no! Né? Ele gritou, no! I stopped asking questions and looked at Paxton. Guys, lembra que eu expliquei para vocês? ING, falando, perguntando, né? Nesse caso aqui, eu não gosto de explicar a gramática, mas eu vou ter que falar nesse caso aqui. Sempre quando vier o verbo stop, tá? Tem alguns verbos, eu não sei se eu expliquei isso na aula passada, tal, mas tem alguns verbos que você é obrigado a deixar no infinitivo. O que é infinitivo? Indo, falando, então é o asking, playing, walking, ok? Então, quando, por exemplo, aqui, ó, I didn't stop talking, ok? Eu não parei de falar, de conversar, né? Eu não parei de conversar. I didn't stop speaking. Eu não parei de conversar, de falar. I didn't stop walking, tá? Eu não parei de caminhar. Então, a mesma coisa, mas aqui está na afirmativa, né? I stopped asking. Então, lembra, o stop é um caso. Depois eu vou fazer um vídeo falando das palavras que são obrigado a usar o infinitivo, tá? O stop, enjoy, mind, são alguns verbos. Tem alguns outros verbos que eu posso ou não posso usar, mas não é a questão agora. A questão é só para vocês entenderem esse asking aqui. Ele é perguntar mesmo, tá? Perguntar. Tá no infinitivo, perguntar. Então, I stopped asking. Eu parei, né? I stopped asking, de perguntar. Questions, as questões, né? As perguntas, as questões. And looked at Paxton. E olhei, né? Para o Paxton. I'm sorry. Me desculpe. He said to me. But you don't understand my problem, tá? Você não entende meu problema. Eu tô passando rápido porque a gente já viu essas palavras, tá, guys? No primeiro capítulo, no segundo capítulo tem essas palavras. I want to put the crown back in the ground. Eu quero colocar, tá? Eu poderia usar o verbo enterrar aqui, mas colocar serve, tá? I want to put the crown back in the ground. Eu quero colocar a coroa de volta
no chão, né? No solo lá, no chão. I didn't believe him. I didn't believe him. Eu não acreditei nele, né? I didn't believe. You can't put it back. You can't put it back. Você não pode colocar can't, poder, possibilidade. A gente aprendeu. You can't put it back. You can't put it back. Não pode colocar de novo, de volta. De novo não, guys, de volta. I said, this crown is very important. This crown, então essa coroa é muito importante. Telephone, the newspaper in London. Então telefone, né, para o jornal. Newspaper, palavra nova, guys. Newspaper eu sei que é nova. Jornais, newspaper, jornal, newspapers, jornais. Newspapers, para os jornais. Esse telefone, guys, é um verbo, tá? Telefonar, tá? Poderia ser o ring, poderia ser outros verbos aí, mas vamos focar nesse aqui. Telefone. Telefone para newspaper in London. No, you don't understand. Você não entende. No, you don't understand. Paxton said again. Paxton disse novamente. His eyes were big and afraid. Então, os olhos dele, né, sorry guys, his eyes were big and afraid. Então, os olhos deles estavam, né, grandes e com medo. Tá? Com medo, a gente já aprendeu isso também. Ok, let's go to our room. Então, ok, né, let's go, vamos. Let's go to our room, para o nosso cômodo, quarto. Long said, we can't talk about the problem there. We can't talk about the problem there. Então, nós podemos conversar, né, sobre o problema lá. Nós podemos conversar sobre o problema lá. Paxton put the crown back in the black bag. Então Paxton colocou, né, a coroa de volta, né, in the black bag. He went to the door, né, ele foi para a porta, but then he stopped. Wait, espere. Go before me and look in your room. Então vá antes de mim, né? Before, lembra? Before, antes, after, depois. Então go before me and look in the room. He said, please, por favor. But why? Long said. Né? We are, né, guys? É um apóstrofo, uma contração, tá? We are the only visitors in this hotel, né? Nós somos, né? We're the only visitors in this hotel. Ok? Então nós somos apenas, os visitantes, né? Nesse hotel. Apenas no sentido, nesse only, né? Apenas, né? Somente, né? Visitors. But then we remembered the crown. Mas como nós, mas então, né? Nós lembramos da coroa in Paxton's black bag, né? Na mochila do Paxton, na mochila preta do Paxton. I opened the door and looked left and right. Tá, guys? Esse left and right é de direction, direção, tá? Direction, left and right. Então, left, esquerda, tá? Esquerda, and right, direita. Pode ser outra coisa. Os dois podem ser outra coisa em outra hora, mas aqui vai ser just left and right, ok, guys? Ok. There was a person near the door to our room. Então aqui, tranquilo, a gente já sabe o que significa isso. No, it wasn't a person. Não era uma pessoa, né? It was a shadow. Uma sombra, né? Era uma sombra, né? It moved very quickly. Who was that? Né? Quem era? Quem era isso, né? Quem era esse, né? Quem era esse? Quem era isso? Long asked. We were in our room now.
né? Nós estávamos, né? Nós estávamos no nosso quarto agora. I don't know. I answered. A hotel worker. A hotel worker. Então, guys, palavra nova, worker. Worker. Work, trabalho. Work, trabalho. 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 And worker, trabalhador. Tá? Sorry. Work. Trabalhador. Trabalhador. Ok. No, it wasn't a hotel worker, Paxton said. He finished his history for us. Então, finish, terminar, né? Verbo, terminar. Acho que não sei se eu já passei isso em outra aula, mas finish. Terminar, finished. Terminou. Finished. Tá? Finish. Né? Se vocês já jogaram Mortal Kombat, finish him. Acabe com ele, termine com ele. Paxton went back, né? Voltou. Go back. Lembrem, guys. Go back. Phrasal verb. Go back. Passado, went. Lembra que o passado de go é went. Então, passado do go back, went back, né? Voltou. Go back here. Went back, voltar. Go back, voltar, sorry. Went back, voltou. Voltou. To the hotel from William Wager's house that afternoon. Então, o Paxton voltou, né, para o hotel da casa, né, do William Wagers, aquela tarde. In his room, he looked at the Wagers book for a long time. So, ele olhou, né, para o livro do Wagers, né, do Wagers, né, lembrando o apóstrofo, lembra? Isso aí a gente já aprendeu. For a long time, por um longo tempo. For a long time. Você já deve ter escutado em filme, essas coisas. For a long time, ok? Then he closed the book and went down for some food. Então aqui é simples, tá? Ele fechou o livro, né, e foi para baixo, né? Poderia ser downstairs também, mas down, foi para baixo. For some food, por alguma comida, né? Later, guys. Não sei se a gente já passou. Later quer dizer mais tarde, né? Você já deve ter visto. See you later. Te vejo mais tarde. Vejo mais tarde, ok? Later, tarde. So, see you later. Te vejo mais tarde. Ok. Blah, blah, blah. Where did I stop? Ok. He went back, né? Lembrando, went back a gente aprendeu. To the room. The book was open at William Wagers' name. O livro estava aberto, né? Na página. Não tem página aqui, mas, né? No nome do William Wagers. Paxton was afraid, but that didn't stop him. Então, stop, parar. That, né? Isso não parou ele, né? Não parou ele. Didn't, lembrando, né? Negativa no passado. He went to the hill again with his spade. Spade, a gente já aprendeu. Pá, tá? It was dark now, but, né? Estava escuro agora. But he didn't stop working. Então, lembra que eu ensinei? Lembra que eu ensinei aqui em cima, né? Lembra que eu ensinei aqui em cima? Ó, didn't stop. Ó, a mesma coisa, guys. Didn't stop. Aqui, ó. Didn't walking, tá? Lembrando, o stop eu sou obrigado a usar o NG aqui, ó. ING, working, para ficar, trabalhar, tá? But he didn't stop working. Ele não parou de trabalhar. Ele não parou de trabalhar. Didn't stop working. Suddenly there was a noise, né? There was a noise. Was it the wind? Bom, a gente já aprendeu todas as palavras. Noise, wind. Ok, guys? Was it a wind? Paxton looked behind him. Então, behind
Behind eu não sei se a gente já aprendeu, mas eu vou reforçar aqui para você, tá, guys? Reforçar. Então, behind, atrás, tá? Behind. Qual que é o oposto de behind, né? O oposto de behind. Vou colocar esse aqui para dar um negócio de oposto, tá? Mas quanto que é o oposto? In front of. Tá? Não sei se a gente já viu isso, mas behind atrás, in front of na frente, tá? Então olhou atrás dele, né? Was there a man in the trees? Guys, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Lembra que a gente, né, quando a gente quer falar que havia, né, há ou havia, né? Então eu uso there was, mas é uma pergunta. There was. Mas como é uma pergunta, eu inverto. Was there? Eu estou perguntando, havia, né? No sentido de pergunta, né? Então aqui, ó. Was there a man in the tree? Se fosse no presente, né? No present, eu ia falar is there a man? Is there a man? Is there a man? Is there a man? Não sei. In the classroom, in the room. Is there a man in the room? Tinha um homem, tem um homem no quarto, mas nesse caso aqui, ó, is there a man in the trees? Né? Havia um homem nas árvores, né? A dark shadow, né? É uma pergunta aqui também. É uma sombra escura, né? No, of course not. Não, né? Claro que não. Of course not. Claro, né? Of course. Paxton started to work again. The spade was heavy now, né? Então, what is heavy, guys? Heavy é um adjetivo qualidade. Heavy, pesado, tá? Heavy. Se eu posso falar assim, the bag is very heavy, muito pesado, tá? Ou is heavy, é pesada, ok? The spade was heavy, era muito pesada. Now, né, agora. And it was a difficult job. Difficult, tá? Difícil, tá, guys? Bem parecido com o português. Difficult job. He wanted to sleep. Ele queria dormir. But he wanted to find the crown too. Ele queria dormir, mas ele queria achar a coroa também, tá? Esse to aqui, acho que eu já expliquei na outra aula, não me lembro. Mas esse to aqui também, tá? Geralmente no final, tá, guys? Geralmente no final, não é a regra, it's not a rule, tá? Mas não é uma regra, mas geralmente no final. No começo, geralmente a gente usa outra coisa. And then it was there. Então estava lá, né? The crown. Paxton smiled. He put his hands on it. Ele colocou sua mão nisso, né? Suddenly there was a noise behind him again. Né? Então assim a gente já sabe. It wasn't the wind and it wasn't an animal. Então animal, guys, igual no português, is the same, tá? It wasn't an animal. Não era um animal, tá? It was the noise of a man, an angry man, né? Angry, raiva, tá? Então, um homem com raiva, né? Seria um angry man, está com raiva. Não tem o verbo to be aqui, mas com raiva, tá? Raivoso. Beleza. Paxton, angry, raiva. Paxton looked behind him, né? Again. No man was there. Again, né? Novamente, de novo. No man was there. But wait, did a shadow move? Né? Então, move, guys, no sentido de se mover, tá? Move. Move pode ser mudar também. Mudar não no sentido de mudar personalidade, mas mudar de lugar, entendeu? Country, ou no sentido de move mesmo, de se mover, tá? Where am I? Ok.
Paxton didn't know, né? Não sabia. But he was suddenly very afraid. Mas ele estava repentinamente com muito medo, né? Very afraid. He quickly, né? Quickly, guys. Quickly. O que é quick, guys? Quick, rápido. 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 Quickly, rapidamente, tá? Diferente de fast, fast é veloz. E speed, velocidade, tá? É parecido fast, quick, mas tem suas características próprias, tá? Então aqui, ó, mas quickly, rapidamente, tá? Quickly, rapidamente, é um adverb. Ele dá mais intensidade, rapidamente, ele dá mais intensidade. Paxton looked back. Olhou de volta, né? And the shadow was moved. Sorry guys, eu tô aqui. He quickly put the crown, e rapidamente colocou a coroa em his bag and started to go back to the hotel. Então, e começou, né? Start, a gente já aprendeu? To go back, né? Voltar. Começou a voltar, né? To the hotel. But now the shadow was with him, né? Mas então agora, né? Mas agora, né? A sombra estava com ele. It was always behind him, né? Always, lembra que a gente aprendeu, né? Advérbio de frequência. Always, sempre. It was always behind him. Estava sempre atrás dele. Paxton looked back, and the shadow always moved quickly away. Então, Paxton looked back, and the shadow sempre se movia, né? Rapidamente. Ok? But then it came back. Mas, né, quickly away, tá, guys? Pra longe, tá? But then it came back. Mas isso voltou. Sometimes, come back, né, guys? Come back, voltar. Come é vir, tá? Come, vir. Vir. Só que come back é um phrasal verb. Come back. Voltar. Ok? Sometimes, né? Às vezes, advérbio de frequência também, sometimes. Às vezes, it was near him. Às vezes estava perto dele. And sometimes, it was far away. Sometimes estava bem longe. Esse far away é bem longe, tá? Bem longe, far away. Paxton was very afraid. Paxton estava com muito medo. Who or what was that shadow? And what did it want from him? Então, o que é quem, né? Who, né? Who, quem? Quem? Or what, ou o que, né? Quem, né? Quem se refere a pessoa? Or what, ou what, alguma coisa, né? Was that shadow? Era aquela sombra. And what did it want from him? E o que isso queria dele, né? Dele, from him. Que vem dele, né? From him, dele. Tá ok, guys? Bom, vamos ver se a gente finalizou aqui o capítulo. Yes, we finished it. Ok? Guys, bom, terminamos o capítulo 3. Semana que vem eu tô postando aí o capítulo 4. Importante que vocês leiam todos os capítulos, mas dê a prioridade para agora para esse. Percebam que tá ficando mais rápido, cada vez mais eu traduzo menos palavras, tá? Cada vez vai ficar mais rápido, por quê? Porque o vocabulário de vocês está aumentando, entendeu? Eu ainda fiz uma tradução, eu poderia ter sido mais breve ainda, porém eu quis dar uma repetida em algumas palavras, tá? Que eu achei interessante que se repetisse. Mas se eu quisesse ter ido mais rápido, eu poderia ter ido mais rápido. Isso significa que o vocabulário de vocês está aumentando, tá? O vocabulário de vocês está crescendo. Só que não adianta crescer o vocabulário, guys. Você tem que começar a entender inglês, ler inglês, escutar, listening, passar para o Anki, para a memória de longo prazo funcionar aí, tá? Eu não quero que vocês aprendam sometimes e simplesmente esqueça dele. Eu quero que sometimes fique. Então, como que vai ficar? Anki, né?
repetição espaçada, né, que é o Anki, e lê, sem se preocupar, guys, sem se preocupar, lê inglês, tenta entender inglês, tá ok? Semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela presença de vocês e bons estudos aí, guys, ok? Have a nice week, bye bye.